senhor acaba de declarar que não há candidatura à presidência definida, mas é um processo em curso. E prometeu abrir diálogo com os mais diferentes setores da sociedade e políticos também. Eu pergunto, o senhor passa aqui na terra natal do ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, que já foi aliado do PT e seu, obviamente. O senhor pretende estabelecer um diálogo com Ciro Nogueira nesse processo de discussão, de formação, de alianças para 2022 e com outros partidos do bloco chamado Centrão? Obrigado. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o Centrão não é um partido político. O Centrão é a junção de um conjunto de forças políticas que foi criado primeiro na Constituinte de 88 para evitar que nós tivéssemos os avanços na Constituição Cidadã coordenada pelo Ulisses Guimarães. Eu era constituinte e eu lembro quando o Centrão foi instituído para evitar que a Comissão de Sistematização pudesse continuar avançando nas conquistas sociais, sabe, dos direitos dos trabalhadores. E de vez em quando o Centrão é criado. O Centrão não vai agir enquanto partido político durante o processo eleitoral. Porque quando chegar a campanha de 2022, quando chegar lá para o mês de março, maio, abril, junho, cada partido irá pensar como é que está a sua tribo no seu estado. E eu estou cansado de ver candidatos a presidente da República serem rifados. Você está lembrado quando o doutor Ulisses Guimarães foi candidato a presidente em 89, Ulisses Guimarães tinha terminado a Constituinte como se fosse um super astro da política brasileira. Não havia dentro do Congresso Nacional quem duvidasse que o doutor Ulisses Guimarães, sabe, deixasse de ser presidente. Quantos votos ele teve? 5%. Da mesma forma que tinha muita gente que acreditava que o Lula, um simples metalúrgico, ser candidato contra o Ulisses, Aureliano Chaves, Brizola, Maluf, Collor, Rafif Domingos, Mário Covas, Roberto Freire, Marronzinho. Muita gente pensava, esse metalúrgico não vai a lugar nenhum. E o que aconteceu naquelas eleições? A gente percebeu que em cada estado ninguém se alinhou com o doutor Ulisses Guimarães. Ele foi abandonado em quase todos os estados da federação pelo PMDB. Da mesma forma que o Maluf foi abandonado em vários lugares desse país quando tentava disputar a presidência. Eu posso te dizer aqui, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, eu não sei por quanto tempo o Ciro ficará com o Bolsonaro. Não tenho nenhuma certeza. E acredito que esse casamento será mais curto do que eles imaginam. Quando a gente casa, a gente é obrigado a fazer um compromisso de amar a pessoa casada na fé, na saúde, na doença. O Ciro deve ter prometido isso para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou o Ciro Nogueira para o governo como se fosse um Deus para salvar a articulação política dele com o Centrão. Eu quero dizer para vocês que um governo e um presidente da República que se comporta como o Bolsonaro comporta, não terá a sustentação que ele pensa que tem durante o processo eleitoral. E eu tenho conversado com o PP, eu conversei com o PP em Pernambuco, eu tenho conversado com gente do PP em São Paulo, que vai de outros estados para conversar, porque o PP não é um partido que tem o centralismo em que o Ciro decide. Não, o Ciro tomou uma decisão, não sei, sabe, se foi coletiva, mas ele tomou a decisão. O Bolsonaro apostou, ele acreditou e está lá. Vamos ver o que ele vai conseguir. O Bolsonaro já perdeu nesses dias o voto impresso, ele já perdeu, que ele não queria o Centrão, ele já perdeu a federação e ele já perdeu o voto proporcional. E distritão. Então ele já perdeu. Eu acho que o Ciro está representando para o Bolsonaro o que o Borrausen foi chamado às pressas pelo Collor para tentar salvar o impeachment do Collor e não deu certo. Eu fiquei sabendo, sabe, que nós temos que adotar uma tática como se a gente estivesse no futebol.
Sabe, eu aprendi com um companheiro jornalista aqui do Piauí, dizendo que tinha um técnico de futebol que ele dizia para o jogador: nós temos que atacar em X, defender em zigue-zague e fazer gol indefensável. Eu acho que o Bolsonaro está tentando isso e não vai ser possível nem o X, nem o zigue-zague e nem o gol indefensável, porque ele pode até escapar do impeachment como está escapando, mas ele não escapará do julgamento do povo brasileiro em dezembro de 2022. Não se repetirá a mentira que aconteceu em 2018, porque o povo está mais esperto e o povo sabe o que quer para melhorar a sua vida. Do Grupo Meio Norte, Cíntia Laje. Boa tarde. O senhor falou no passado, né? O senhor falou que durante a Lava Jato famílias brigavam. Existe esse acirramento de ânimos no Brasil, ex-presidente, nós sabemos disso, a gente noticia isso todos os dias, mas tem também uma campanha eleitoral. O senhor já disse, começou a entrevista dizendo que não estava aqui como candidato, mas a gente sabe que os candidatos vão ter que percorrer o Brasil e esse acirramento ele vai acontecer, ele já está acontecendo, inclusive com a presença do senhor. Ontem teve princípio de tumulto no aeroporto e tal. Pergunto ao senhor, é possível evitar esses conflitos? Como o senhor imagina um cenário de uma campanha eleitoral com essa polarização e com esses acirramentos? De que maneira conversar com o eleitor e de que maneira encontrar uma saída, uma solução para que isso não se transforme numa coisa pior do que já está? Olha, primeiro, o problema de uma campanha eleitoral não é a polarização. Porque a polarização, ela existe em todos os países do mundo. Ela acabou de existir entre o Biden e o Trump. Ela vai existir na campanha da Alemanha agora. Ela existiu na campanha da França. Ela existiu na campanha da Argentina. A polarização é normal quando tem dois candidatos disputando as eleições. O que nós temos que perceber é que não é uma polarização radicalizada, de extremista. Porque nós temos de um lado, uma candidatura que pode representar a democracia, porque eu tenho uma vida política de muito tempo, e uma outra campanha que pode enfrentar, que pode representar o fascismo. É isso que tem nesse país nesse instante. Eu fico pedindo a Deus que outros partidos lancem candidatos, que todos os partidos lancem candidatos, para que o povo possa escolher adequadamente quem que ele quer que vá para a disputa final, e aí no segundo turno você elege o presidente. Eu não tenho a ousadia de convidá-la para acompanhar a campanha do PT quando o PT lançar candidato. Mas você vai perceber que eu já disputei eleições contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, e nós nunca tivemos violência na campanha. A violência na campanha começou quando o seu Aécio Neves, despreparado para fazer aquela disputa com a Dilma, foi agressivo, que eu nunca tinha visto nada igual, e depois de perder as eleições, ele ainda tentou jogar a responsabilidade para que a Corte Eleitoral anulasse o processo eleitoral. Ali começou o ódio. E depois o Bolsonaro se aproveitou desse ódio, porque também vocês são jornalistas e sabem que houve um fomento de grande parte da mídia, dos grandes centros urbanos desse país, criminalizando a política. E o Bolsonaro aproveitou. O Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era o novo depois de 28 anos de mandato de deputado federal. Tem gente que acreditou que ele nunca foi político porque ele era um político insignificante. Ele adotou uma política de fazer com que a mentira e o ódio fossem os principais cabos eleitorais dele, aproveitou do momento político existente e está aí com o presidente da República. Veja o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu cuidar da pandemia, não conseguiu cuidar da fome, não conseguiu cuidar do emprego, não cuidou da cultura, não cuidou da saúde. Ou seja, e a política velha que ele disse que ia combater, ele agora está deitado em berço esplêndido, no colo da política velha. Porque somente o ignorante político é que não sabe que o presidente da República, o governador do Estado,
ou o prefeito de uma cidade, ele é obrigado a governar mantendo relações democráticas e civilizadas com quem ganhou na Câmara de Vereadores, com quem ganhou na Assembleia Legislativa do Estado e com quem ganhou na Câmara e no Senado. É fazer apenas o óbvio. E ele dizia que não ia fazer. E hoje o que nós percebemos é que nós vamos dar um exemplo para que os milicianos do Bolsonaro, se quiserem defender o Bolsonaro, defendam. Defendam o programa dele. Falem contra o comunismo. Falem contra a fé saudável do povo. Fala contra LGBT. Fale contra a mulher. Fale contra negro. Fale contra trabalhador. Fale contra o que eles quiserem. Da nossa parte, não haverá jogo rasteiro. Da nossa parte, nós queremos conversar com a mente e com os corações do povo brasileiro, porque eu já tive a oportunidade do povo brasileiro e de Deus de provar que esse país pode ser grande, esse país pode economicamente ser muito viável, esse país pode resolver o problema do seu povo com muita competência, com muita credibilidade e com muita previsibilidade das ações governamentais. Portanto, da nossa parte, nós vamos dar uma lição de como é possível fazer campanha em alto nível nesse país. Aline Raquel, portal Pensar Piauí. Presidente, o senhor postou recentemente nas suas redes sociais a seguinte mensagem: não adianta ficar falando em reforma agrária e eleger 2 deputados sem terra e 300 ruralistas. É preciso pensar na bancada que vocês querem eleger. As grandes transformações desse país passam pelo Congresso. Diante dessa sua afirmação, o que o senhor acha que os partidos de esquerda devem fazer para melhorar essa realidade e melhorar o Congresso Nacional? É importante a gente ter em conta que num país com regime presidencialista, sabe, e com o papel importante que tem a Câmara dos Deputados e o Senado, não é possível você governar e fazer o que você quiser fazer se você não tiver uma maioria de deputados que pensem como o partido que ganhou pensa. Como o presidente Sarney, quando foi presidente, em 1986, o PMDB elegeu 306 constituintes, 23 governadores de estado e a maioria no Senado. Então, a gente pôde realizar a Constituinte e fizemos uma Constituição. Não adianta, veja, a gente querer fazer, que vai fazer as grandes reformas, se a gente tiver 380 latifundiários e nenhum trabalhador rural. Se a gente tiver 250 empresários e meia dúzia de sindicalistas, advogados e outro setor da sociedade. Por isso que os partidos precisam valorizar a eleição de deputados. Por isso é que nós precisamos valorizar deputado estadual nas assembleias, deputado federal no Congresso e senador. Sabe, e é importante que as pessoas aprendam que as pessoas têm que votar de preferência em pessoas que têm um partido forte, porque quando você tem um partido forte, você consegue construir coalizões, você consegue construir pactos. Sem o legislativo forte, você não constrói essas coisas. Então, o que eu acho é o seguinte, olha, a Gleice, numa reunião do Diretório Nacional, ela propôs que a gente precisa lançar o maior número de candidatos a deputados federais possíveis em cada estado, o maior número de candidatos estaduais também nos estados, para que a gente possa se apresentar com uma correlação de força muito superior à que a gente tem hoje. Não a gente PT, mas os partidos progressistas, os partidos democráticos. E isso deve ser prioridade nessa campanha de 2022. Johnny Souza, portal 180 graus. Presidente, no final do seu discurso de ontem, o senhor falou que tinha uma fórmula para resolver o problema do Brasil, que era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas não passa por esse seu plano diminuir os custos da máquina pública. É um custo muito alto e o povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto e ter tão pouco benefício. Essa pergunta, quando eu for embora, o Rafael vai poder explicar melhor, porque como ele é secretário da Fazenda, ele vai dizer o custo da máquina pública. Veja, por que nós temos um problema no Brasil?
No Brasil, o imposto ele é muito mais cobrado sobre o consumo do que sobre o lucro, do que sobre o patrimônio. Então, quando você cobra imposto mais forte sobre o consumo, significa que no Brasil você está dando um privilégio aos mais ricos. Mas do jeito que está a política tributária hoje, a política de imposto de renda, uma pessoa que ganha R$7.000 por mês, proporcionalmente ele paga mais imposto de renda do que uma pessoa que ganha 70, que ganha 80 ou que ganha 90. Porque é regressivo o nosso imposto aqui. Eu costumo dizer que no Brasil só paga imposto de verdade, sabe, quem trabalha e recebe salário, porque é descontado na fonte. Mesmo que não queira pagar, é obrigado a pagar e vai ajustar só no final do ano. O que nós estamos defendendo? E é por isso que nós precisamos mudar a correlação de força dentro do Congresso Nacional. Nós estamos querendo que as pessoas paguem imposto de renda sobre dividendos. As pessoas paguem imposto de renda sobre lucros. As pessoas paguem imposto de renda sobre herança. Sabe? É sempre muito difícil porque a maioria que defende esse privilégio está no Congresso Nacional. Você não vai querer chegar no Congresso Nacional, querer que um cara que não paga imposto de renda no seu lucro ou nos dividendos vote para pagar. Não vai. O que nós precisamos é construir uma maioria, sabe, que a gente possa fazer uma política tributária progressiva, que ela seja justa com quem paga e seja justa com aqueles que são isentos. O Estado, se for fazer tudo o que tem que fazer, precisava aumentar muito a carga tributária. Você não consegue melhorar a educação se não contratar mais professores, se não fizer mais sala de aula. Você não consegue melhorar a saúde se você não tiver mais hospital, se você não tiver mais médicos, mais enfermeiro. Você não consegue melhorar nada se você não tiver gente preparada, bem formada para fazer isso. Você pode modernizar a máquina, você pode equipar a máquina, sabe, e você colocar o maior sistema, sabe, de funcionamento via internet do mundo para atender as pessoas, mas isso não supre a necessidade do ser humano atender o ser humano. E se você quiser melhorar, quando eu era candidato em 89, nunca mais eu fiz isso. Mas pega um estudo, Rafael, pega um estudo. Quantos funcionários públicos tem, sabe, no governo americano, no governo italiano, no governo alemão, no governo sueco, e compare com a quantidade no Brasil. Você vai ver que, em relação à população, o Brasil tem menos funcionário do que qualquer outro país. Faça esse estudo para você ver. Então, o que é o problema é que você está lembrado que os conservadores estão sempre querendo tirar direito dos trabalhadores. Quando acabaram com a CLT, criaram uma tal de carteira verde e amarela, sabe? O que gerou de emprego nesse país? Eles transformam os benefícios e as conquistas dos trabalhadores em custo Brasil. E muitas vezes nós aceitamos isso, porque ficou praxe no Brasil todo mundo xingar o governo. E nós vamos ter que fazer uma discussão no Brasil. O Brasil precisa se tornar um país mais competitivo. Por isso tem que investir mais na escola, tem que investir mais em educação, tem que formar mais engenheiro, tem que formar mais matemáticos. E na hora que você investir, você vai começar a competir com o mundo desenvolvido no chamado emprego digital, que o Brasil está totalmente defasado. Para você fazer um trabalho e ter oportunidade de emprego para as pessoas que vão trabalhar, sabe, digitalmente, o que nós precisamos? Para recuperar o atraso de 40 anos que a gente está. A gente vai ter que construir uma parceria entre o governo brasileiro, entre os empresários que querem e acreditam nisso, e as universidades. A gente não vai fazer a revolução, sabe, na questão digital se a gente não envolver a inteligência e a competência da universidade brasileira. Isso é possível fazer e nós vamos tentar construir, sabe, a credibilidade necessária para que a gente possa fazer com que o Estado brasileiro não seja nem maior nem menor do que o necessário. Ele tem que ser um Estado justo para fazer acontecer as coisas, inclusive não só ser justo do ponto de vista da arrecadação, mas ser mais justo do ponto de vista da distribuição. Quando a gente fizer isso,
esse país não vai precisar ficando discutir política tributária todo dia, todo mês, porque no Brasil se discute política tributária, e toda vez que tem uma mudança é para tirar coisa do rico e para punir mais o pobre. É sempre o pobre que vai pagando, é sempre o pobre que vai sendo solapado. E nós temos que mudar isso. Vai precisar brigar? Vai. É fácil? Não. Vai precisar política de muito convencimento? Vai. Por isso nós precisamos eleger mais deputados e mais senadores. Simples assim. Tássio Cruz, Jornal Dia, por favor. Presidente, boa tarde. Ontem e hoje foram a tônica das suas falas a questão da fome e, consequentemente, nós batemos recordes anuais de faturamento com o agronegócio. Em contrapartida, a fome aumenta no país e o Piauí é um estado primariamente que advém muito recurso desse setor. O que fazer para resolver esse problema tão grave que avança, principalmente nas cidades mais pobres do Brasil, a fome, apesar do agronegócio bater recordes de arrecadação? A fome é resultado, da falta de dinheiro no bolso das pessoas para comprar o alimento, né? E nós sabemos que no Brasil, na França e em vários outros países, a agricultura familiar e a média agricultura são responsáveis por quase 80% dos produtos que vão à mesa de cada um de nós. Tá? Não é o agronegócio. O agronegócio produz muito para exportação, obviamente que produz muita ração animal, produz outras coisas que nós utilizamos, fazendo transformação, mas quem produz o alimento efetivamente são os pequenos proprietários, os médios proprietários, e nós precisamos ter política. Para nós é importante continuar crescendo o agronegócio. Para nós é importante. Mas para nós é importante olhar também a produção rural e olhar a produção, e olhar a distribuição de renda. Na hora que o povo tiver dinheiro, ele vai no supermercado para comprar. Na hora que estiver faltando, as pessoas vão plantar mais. Nós não temos, vou repetir, nós não temos fome nem no Brasil nem no mundo pela ausência de produção de alimento. A fome, ela é decorrente da falta de recursos no bolso do povo para comprar o alimento. Muitíssimo obrigado a todos da imprensa do Piauí, a todos os jornalistas e as jornalistas, e muito obrigado, presidente Lula, governador Wellington Dias. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.